E aí, galera, tudo bem? Me disseram que vocês estavam morrendo de saudade das minhas aulas, né? Então resolvi matar a saudade um pouquinho por aqui, ok? Então vamos para a nossa primeira aula de geografia. Só um momento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre atividade comercial mundial. A finalização do módulo, certo? Primeiro módulo. Nós sabemos muito bem que muitas dessas atividades, dessas organizações vieram com a globalização, né? Vieram pós Segunda Guerra Mundial. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Primeiro ponto, organizações internacionais, Conferência de Bretton Woods, OMC e blocos econômicos, ok? Uma aula bem simples, bem fácil, bem rápida, né? A gente não pode se prolongar muito, ok? Tem que ser bem objetivo. Então vamos lá. Organização internacional. Então, associação de estados soberanos ou de pessoas que estabelecem objetivos de ação coletiva. Os objetivos são oficializados por meio de um tratado multilateral, ou seja, interesse de vários países, né, por exemplo, denominada Carta, Estatuto ou Ato Constitutivo. Elas podem ser governamentais ou privadas. Quando falamos em organização internacional, lembramos logo da ONU, né? Acredito que vocês também devem ter lembrado logo da ONU, né? Mas só que antes da ONU vieram outras organizações internacionais importantes ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial relacionadas ao comércio. E é isso que a gente vai trabalhar nesta aula, certo? Então vamos lá. Bretton Woods, né? Essa conferência foi muito importante, né? Porque ela definiu várias ações relacionadas à questão econômica, certo? Então ocorreu em julho de 1944, antes da criação da ONU, né? Então o que foi? Uma conferência com o objetivo de regular a economia mundial. Queriam um livre comércio e o fim do protecionismo. Automaticamente também essa conferência ela deu um poder maior aos Estados Unidos, que definiu ali o dólar como moeda, digamos assim, internacional, a moeda mais importante, né, dentro desse contexto aí. Então deu muito poder aos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. A gente deve entender esse contexto, ok? Então consequências principais aí da Conferência Bretton Woods foi a criação do BID, né, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que depois se tornaria o Banco Mundial, né, hoje é conhecido como Banco Mundial. Criação do FMI, né, Fundo Monetário Internacional, aquela ideia de emprestar dinheiro para os países se reconstruir e tudo mais, mas sempre com aquela ideia de dominação, né? Obviamente os países, as países hegemônicos, as grandes potências buscavam também esse contexto, influenciando ali os países que estavam em reconstrução. Então, fiquem atentos a isso, principalmente os Estados Unidos. E a criação do GATT, né, pessoal? O GATT é um órgão que tarifava, né, criavam tarifas comuns, né? E mais tarde se tornou a OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, o capítulo de vocês aborda a questão da OMC, né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? A organização age como um tribunal internacional do comércio, tendo o poder de impor penalidades tarifárias aos países considerados infratores, ou seja, ela regula o comércio mundial, né? Ela regula ali atividades ilegais dentro do comércio relacionado a países. Então, ela vai muito além do contexto somente de regular tarifa, né? Ela observa a questão fitossanitárias, ela observa a questão da agricultura, né? O uso de agrotóxicos de forma intensa. Então, vai muito além somente da questão ali de tarifas, ok? A OMC tem a função de coordenar e administrar acordos de comércio entre as nações. Okay? Então, todo acordo de comércio entre as nações é avaliado pela OMC. Né? Integrada por 164 países, a OMC monitora políticas comerciais e soluciona possível disputa entre os membros. Né? Muitas vezes ela não consegue resolver, né? Mas a OMC tenta resolver os principais problemas relacionados ao comércio. Ok? A OMC ela decide muita coisa através de rodadas, né? Por exemplo, teve a de Doha, em 2001, que até hoje não finalizou, né? Porque tem temas polêmicos, né, relacionados ao que é a baixar impostos, etc. Então gera muita polêmica e até hoje não resolveu, ok? Um dos pontos aí também que a gente vai abordar relacionado à atividade comercial é a regionalização de mercados, né? Isso é um reflexo da globalização, certo?
Por exemplo, está relacionado à regionalização de mercado, ali, a formação dos blocos econômicos, né? Metas voltadas para as alianças parcerias econômicas, certo? E serve como plataforma para a participação conjunta dos países membros na economia global. Ou seja, essa regionalização é muito importante, né? Essa ajuda mútua ali dos países vizinhos ali para conseguir combater, para conseguir competir dentro desse contexto da atividade comercial global, ok? Vamos destacar aí, pessoal, os blocos econômicos, né, que obviamente é um processo que resulta ali da globalização, né? Temos algumas modalidades que a gente deve compreender relacionadas aos blocos econômicos. Esse é a ênfase do capítulo, né, desse último capítulo ali do módulo. Então, modalidades de integração. Vocês devem entender que existe a zona livre de comércio, ou seja, onde é liberado a comercialização, baixa alguns impostos, né? Temos a União Aduaneira, que ali cria uma tarifa comum, né, relacionada à importação e exportação ali entre os países. Temos o mercado comum, que já vai um pouquinho além, libera ali a circulação de comércio, capital, pessoas, né? Mantém a mesma cartilha de tarifas, então vai muito além da União Aduaneira. E temos o grau mais alto, que é a União Econômica e Monetária, ou seja, eles vão criar uma moeda, né, para todos os países que compõem o bloco. Então, o maior nível, né, que nós temos relacionado ao bloco econômico é a União Europeia, né? Surgiu ali, de fato, em 1992, com o Tratado de Maastricht, né? Substituiu a Comunidade Econômica Europeia, né, pela União Europeia. Então, intensificou a integração e definiu a instituição da moeda única, né, que é o euro. Nós sabemos muito bem, é uma moeda muito forte, certo? Então, o bloco econômico está o nível mais alto dessa questão de modalidade de integração é a União Europeia, ok? Em relação ao nosso país, nós temos o Mercosul, né? O Mercosul é composto pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Temos ali a Bolívia também entrando, sendo analisada a entrada da Bolívia, né, no Mercosul. Surgiu com o Tratado de Assunção, em 1991. Ela está ali no contexto de união aduaneira, né? Não evoluiu ainda para o mercado comum e muito menos para a união econômica e monetária. Então, vocês devem entender que o maior grau que nós temos é a União Europeia, o Mercosul está muito abaixo disso, né, dessa questão de integração, ok? Aí nós vamos ter outros blocos como o NAFTA, né, em relação à questão do norte, né, como Estados Unidos, ali, Canadá. E vocês devem entender o seguinte, muitas pessoas confundem os blocos econômicos, né, com algumas parcerias entre alguns países, né, como o BRICS, né, o grupo BRICS. Não é um bloco econômico, não é considerado um bloco econômico, pois não possui integração econômica e nem política, como, por exemplo, o Mercosul e a União Europeia. Certo? Então, fique atentos a isso. Não é um bloco econômico. Os países discutem ali parcerias, etc., mas não entra no contexto do bloco econômico, não é definido ali por tratados, etc. Questão de tarifas comuns, livre circulação de pessoas e tudo mais. O BRICS é um grupo de países emergentes, né? Ou seja, está em contexto intermediário, né? Desenvolvidos, emergentes e países em desenvolvimento. Ou seja, acredita-se, os economistas, que esses países possivelmente vão se tornar desenvolvidos primeiramente do que os outros, né? Mas aí são especulações, ok? Nós sabemos que o Brasil, Rússia, África do Sul, Índia e China são muito fortes na economia, mas tem muito que desenvolver para se tornar países desenvolvidos, né? Porque não envolve só a questão econômica, envolve a questão social também, como a gente estava debatendo em sala de aula, beleza? Então, essa aula era isso que eu queria passar, aula bem curta mesmo, bem prática, né? Bem objetiva, certo? E aí, finalizamos o módulo. Vou deixar algumas atividades na plataforma do AVA, né? E a gente aí vai debatendo algumas coisas pelas videoconferências, ok? Então, valeu, foi muito bom rever vocês e até mais.